Olá, pessoal, que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Eu estou com meu coração muito alegre de estar aqui para poder compartilhar uma mensagem ao seu coração. Creio que o Senhor ele tem algo bom preparado através dessa mensagem na minha e na sua vida. Eu quero poder estar fazendo uma série de vídeos para te ajudar a aproximar mais da mensagem de Deus, da Bíblia Sagrada. Que você possa cada dia mais colocar no seu coração a vontade de estudar a palavra de Deus. E para isso, como você viu, né, o tema deste vídeo, que é Entendendo a Bíblia, comigo, Amanda Eloy, muito prazer. E sem demora, eu já quero poder falar um pouquinho do objetivo deste vídeo. Por que eu senti ao meu coração de gravar esse vídeo. Já presenciei muitas pessoas me dizendo que não leem a Bíblia porque não entendem, não compreendem a mensagem que a Bíblia traz. Por mais que pegue ali algum capítulo da Bíblia e leiam, releiam, elas não conseguem compreender o que essa mensagem traz. E aí deixam de ler a Bíblia, não buscam meios. Acredita-se que muitas das vezes a compreensão daquele texto vai vir sozinho, então se não compreendeu, eu não vou ler mais. Só que nós entendemos que não é dessa maneira. E hoje eu vou te mostrar 3 pontos fundamentais para a gente começar a entender a Bíblia. O primeiro ponto fundamental para a gente compreender a Bíblia é a oração. O segundo ponto é a constância. E o terceiro ponto é o suporte. E eu quero te explicar bem rapidamente sobre esses pontos essenciais. Então, eu já quero te convidar, se você, assim como eu, é apaixonado por estudar a Bíblia, eu quero te convidar a você pegar um caderninho para você ir anotando, porque quando a gente anota, a gente tende a memorizar ainda mais. O primeiro ponto que eu citei foi a oração. A oração é a aproximação de Deus através das minhas palavras de servo com o Criador. A segunda é a constância, ou seja, a persistência em algo. Trazendo para nós, naquilo que nós estamos referindo, a constância em buscar a presença de Deus através da oração e da leitura. Então, eu não compreendi, mas eu preciso ser constante para que a compreensão venha chegar até a mim. E o suporte? O suporte, a gente vai ter dentro dele 2 pontos. A gente precisa do suporte principal, que é o espiritual, que vem do Espírito Santo. Ele que vai trazer para nós a clareza do direcionamento, sabe? Daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E o suporte humano. Ou seja, eu vou buscar por ferramentas que vai me facilitar o entendimento na compreensão daquele texto. Que é isso que você está fazendo através desse vídeo aqui que eu estou te passando. Você está buscando um suporte humano para você compreender o que é a Bíblia, né? Quando a gente, então, falou que a gente precisa de 3 pontos fundamentais para a gente entender a Bíblia, agora a gente começa a aprofundar um pouquinho para a gente entender sobre a Bíblia. E uma das perguntas que mais se fazem é: qual o objetivo da Bíblia? E por isso, eu quero te levar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que vai nos dizer assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Então, o objetivo da Bíblia, né, como falou, redaguir, é transmitir. Transmitir o quê? Uma mensagem. É o que? Nos ensinar, é nos corrigir, porque a Bíblia, ela é o único, lembra disso, a Bíblia é o único livro do mundo capaz de transformar o caráter do homem. E ela vem nos instruir com justiça, no caminho correto de Deus. Amém? Então tá, a gente entendeu que esse é o objetivo da Bíblia. Agora o segundo ponto que talvez você até já se questionou, a segunda pergunta. Quem escreveu a Bíblia? Então você vai agora em 2 Pedro 1, 20, 21. Sabendo primeiramente isto: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, para mim entender quem escreveu a Bíblia, eu preciso compreender que nenhuma das profecias escritas na Bíblia é de particular interpretação dos autores que a escreveu. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, homens santos de Deus escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. Então, você entende lá aquele ponto que eu falei dos pontos fundamentais, quando eu falei do suporte, que a gente precisa do suporte espiritual, que, dando ênfase, esse suporte espiritual é o Espírito Santo, a gente precisa dele para compreender a Bíblia. Por quê? Porque ela foi inspirada por ele. Então, ele tem a capacidade de nos dar o entendimento daquilo que ele inspirou os homens santos de Deus a testificar na Bíblia. E sobre os livros da Bíblia?
Irmãos, de Gênesis a Malaquias, a gente vai ver a Bíblia falando sobre o povo hebreu, antes da vinda de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver o nascimento e a morte de Jesus. Atos até Judas, a gente vai ver a história pós-morte de Jesus, a história da igreja. E Apocalipse vai nos contar sobre a volta de Jesus, a volta triunfante do nosso rei. Como tem uma canção que diz, né? Morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. E logo ele vai vir, né? Sobre essa terra novamente. E quem escreveu a Bíblia? Né? A gente entendeu que foi homens santos de Deus, inspirados por Deus. Mas quem foram esses homens? 40 escritores diferentes que escreveram a Bíblia. Sendo eles pastor, agricultor, político, médico, em tempos diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes. E eu posso afirmar a você, mesmo sendo em cultura diferente, povos diferentes, a Bíblia ela não se contradiz. Mesmo sendo um em uma época, em outra época, Gênesis numa época, Levítico em outra época, Mateus em outra época, elas se unem através da inspiração do Espírito Santo e ela não se contradiz. Aleluia. Como eu disse, né? A Bíblia, ela é o único livro do mundo capaz de transformar o caráter do homem. Por isso, cabe a mim e a você ser apaixonado por este livro e estar em constante aprendizado sobre este livro. A Bíblia pode ser mudada? A gente vê muito, né, sobre coisas que vêm acontecendo, situações, nós como seres humanos, nós mudamos tanto, né? A nossa aparência, os nossos gostos. Talvez ontem você gostava de um tipo de comida, hoje você gosta de outro. Será que a Bíblia também é assim? Será que a Bíblia também ela muda? Um dia ela tá de um jeito, outro dia ela tá de outro, um dia ela fala um sim, outro dia ela fala um não naquilo que ontem ela tinha falado um sim? Gálatas capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer assim: Mas ainda que nós mesmos no céu, ou um anjo no céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Ou seja, aqui está falando que existe um único evangelho. Que este evangelho, ele não pode se mudar. Ele não se contradiz, como eu disse a vocês. Épocas diferentes, autores diferentes, períodos diferentes, mas ela não se contradiz. E essa palavra, ela não muda. Mesmo, olha só o apóstolo Paulo falando, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Então, essa palavra, ela não muda, ela não se contradiz. Amém? E para finalizar, nessa série de perguntas que muitas das vezes são questionadas dentro de nós, e nós precisamos, né, desse questionamento para a gente chegar numa compreensão da mensagem, e isso através do Espírito Santo, como nós vimos. Eu deixo aqui a última pergunta que muitas vezes nós nos perguntamos: quem nos julgará? Quem vai nos julgar? E aí eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Aqui o próprio Jesus, ele estava anunciando o evangelho. E o próprio Jesus vai dizer que a palavra que ele tem falado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, a palavra nos julgará. E eu quero, para finalizar, dizer a você: não desanime da sua caminhada na fé. Não alicerce a sua fé no outro, mas alicerce a sua fé em Deus, em Cristo Jesus. Como eu te disse, eu mostrei a você 3 pontos fundamentais para que a gente venha aprender ainda mais da Bíblia: a oração, a constância e o suporte. A oração que vai te aproximar de Deus, a constância para você ser disciplinado, persistente em buscar, o suporte espiritual e o suporte humano. Trouxe a você algumas perguntas que nós nos questionamos. E essas perguntas trouxe também as respostas para que haja clareza no seu coração. Então eu quero dizer a você que cresça a cada dia mais a vontade de buscar a presença de Deus, de buscar o direcionamento do Pai, porque tudo o que Ele quer é te aproximar dele, porque breve Jesus vai voltar. E essa mensagem de Jesus voltará, ela não tem que assustar o seu coração, mas ela tem que trazer uma esperança ainda mais na sua vida. Amém? Deus te abençoe e eu te convido a você se inscrever neste canal para que nós venhamos ainda mais aprender sobre a Bíblia Sagrada.